Opa! Então, pessoal, obrigado por terem vindo, né? Esse aqui é o nosso último encontro, o encontro sobre o Rabbi Nachman, né? Como eu falei para vocês, cada um desses encontros ia focar numa dinastia diferente, ia tentar falar sobre características que são comuns a todos os movimentos racídicos, ao mesmo tempo que apresenta ali a história de uma dinastia e as suas particularidades, né? E hoje nós vamos falar sobre o Rebbe Nachman, né, que talvez seja um dos mais diferentes aqui de todos eles, né? Como eu falei para vocês, nos outros dias nós íamos estudar histórias de tzadikim, histórias que são contadas ali pelos racídicos, e hoje nós veremos, né, um rabino que tinha uma característica, né, peculiar ali de não ser apenas um personagem de histórias, mas também um contador de histórias, né? E eu acho interessante começar com uma história, né, que ele contava, igual a gente fez nesses últimos encontros aqui, para deixar um pouquinho, né, mais parecido, né, com a forma que a gente tem abordado isso tudo, e para trazer aqui uma das histórias dele, né? Não vai dar para trazer todas as histórias do Rabino Nachman, porque essas histórias do Sipurei Massios, elas são histórias muito longas, histórias de páginas e páginas, então vou tentar trazer alguns aspectos de cada uma dessas histórias, né? Mas, enfim, né, vamos lá. Então, assim, era uma vez, e era uma vez, né, um mendigo judeu, e ele tinha um amigo, um alemão, que também era mendigo, né? Esse mendigo judeu e o mendigo alemão, eles andavam juntos, sabe? Eles vagavam pelo interior, eles procuravam esmolas, eles viviam como andarilhos, vagabundos mesmos. E o judeu disse a esse amigo, né? Ele já tinha lhe ensinado os seus truques, e ele disse: Olha, os judeus, o meu povo, são Rahmanim Bnei Rahmani, ou seja, misericordiosos por natureza. E eles vão cuidar de você. E ele ensinou esse alemão como e com quem pedir tzedakah, como pedir esmolas, né? Como pedir caridade. E era véspera de Pesach, né? A Páscoa judaica, uma celebração. E o judeu, ele chega e diz para esse amigo: Eu quero te ensinar a se vestir como um judeu. Talvez alguém te convide para algo que chamamos de Seder de Pesach, né? E ele explicou um pouco o que esperar nessa refeição e disse: vai ser uma experiência incrível. Se vista direitinho, vá até a sinagoga e depois da tefilá, alguém vai te chamar para o Seder, né? E o alemão ele fez tudo o que esse amigo havia orientado, né? E os dois mendigos eles esperam na sinagoga depois da reza e, né, claro, eles são convidados ali para um Seder de Pesach. Então, o alemão ele segue à risca o plano que o amigo lhe ensinou, ele vê que todos lavam as mãos e no começo, né, vão dar ali um vegetal para ele, talvez uma batata, mergulhado em água salgada, né, para abrir o apetite. O alemão ele está ali, né, esperando ansiosamente pelo grande banquete que lhe prometeram, e de repente eles começam a recitar a Haggadah de Pesach, né, um livro que se lê em Pesach, tá, com todas as histórias da época, né, sobre o Egito, fazem o Mager, né, e aí ele pensa, ok, eu entendi, eu vou acompanhar isso que está acontecendo aqui, né? Vou seguir todos os costumes dessas pessoas, né? Porque depois disso eu vou, né? Ganhar um grande banquete. E aí finalmente trazem para ele, né? Uma matzá, trazem para ele um pão achatado, ele não sabe o que é, trazem para ele uma matzá. Eles partem essa matzá, né? Esse pão. E eles entregam um pedaço a ele, né? Ele come um pouco, né? Aquilo não é uma coisa apetitosa e ele acaba se perguntando o que vai acontecer agora. E aí, logo depois, né, da matzá, se vocês conhecem a ordem, vem o maror, né, que é a erva amarga, né? E aí esse alemão, ele começa a perder completamente a paciência, né? Ele come aquele vegetal amargo, pensa, né, isso aqui é a refeição, né? Isso aqui é o banquete que eles me prometeram, né? E basta, basta, já tive o suficiente isso aqui, vou embora desse lugar. Ele se levanta, ele vai embora, ele retorna aquele ponto de encontro, né? Onde os dois tinham marcado ali de procurar pessoas para conseguir um ceder de Pessah. Ele volta para lá e espera esse amigo judeu dele, né? Tá pronto para reclamar, né? Quão terrível, quão horrível foi aquela refeição, quão horrível era aquela experiência, né? O que você fez comigo?
e esperando ali na porta do Beis Midrash, né? Ele passa horas ali, acaba dormindo. E aí, então, quando ele percebe o amigo dele tá retornando, né? Ele é acordado pelo retorno do amigo dele, que chega lá com o cinto frouxo, né? Claramente empanturrado, né? Participou ali de um verdadeiro banquete. E aí ele olha pro amigo e fala, irritadíssimo: eu tô muito bravo com você, né? Como que você disse que isso é uma refeição? Como que você tem coragem de fazer isso comigo? Eu esperei esse ritual inteiro, eu esperei, né? Me deram ervas amargas, esse pão, né? Que não tem gosto de nada, né? Como que vocês chamam isso de refeição? Né? E o judeu, ele olha para ele e diz: oi, Germani Scheiter, né? Você é muito tolo, você é um alemão tolo, tolo demais. Se você tivesse esperado só mais um pouquinho, você teria recebido tudo. Tudo que você queria comer, né? E essa é uma das histórias que o Rabino Nachman, ele contava, né? Mimaor, né? Maaseh Mimaor, a história do Maror, né? Ela aparece em várias tradições, Breslov, né? E em uma das interpretações diz que não é apenas uma parábola, né? Que seria uma parábola muito óbvia, né? Sobre o valor de esperar, né? No sofrimento, de atravessar momentos difíceis, até alcançar, né, essa luz, até alcançar algum tipo de revelação, mas que essa história ela também descreve o que acontece quando a gente nos aproxima do Rabino Nachman, né? Eu acho que vocês estão vendo aqui no slide. Você pode passar o slide, Trix, por favor? Isso, né? Aqui a gente tem uma observação, né? Do Elie Wiesel. A gente falou do Elie Wiesel em vários dos outros nossos encontros, né? Que se ele fosse escolher um compêndio de histórias para apresentar às pessoas, ele escolheria as histórias do Rabino Nachman, porque o Rabino Nachman, ele é um dos maiores contadores de histórias racídicas que nós temos na literatura, né? E aqui também diz, né, no Sirras, né, que ninguém pode entender o livro dele, né, a sua principal obra, a menos que conheça cada lição de trás para frente e de frente para trás, mas, ao mesmo tempo, todos os meus ensinamentos são, né, introduções. E, às vezes, né, quando a gente nos aproxima da Torá, né, dos ensinamentos do Rabino Nachman, dos escritos do Rabino Nachman, das suas histórias, elas às vezes podem parecer meio opacas, algumas histórias são difíceis, algumas são amargas, né? E a ideia, né, que ele está nos trazendo aqui é justamente esperar, né? Perseverar. Uma das coisas muito importantes, né, que a gente vê aqui, né, é que se a gente chegar ao final, né, se a gente perseverar na nossa ideia de seguir cada ponto crucial dessas histórias para, enfim, entendê-las na sua totalidade, a gente vai conseguir, né, desfrutar dali do que a gente quer, né? A gente vai conseguir extrair o que a gente quer. E a gente vai encontrar sentido tanto na Torá, tanto nos ensinamentos do Rabino Nachman, quanto no Rabino Nachman como figura, né? Esse é o objetivo. Eu achei bonito começar com essa história, achei interessante, né? Até porque é uma história dele, né? E esse vai ser o espírito aqui do nosso, né, estudo das histórias do Rabino Nachman, então, né? Então, assim, como a gente, né, mencionou aqui no começo, todas as formas de expressão da Torá do Rabino Nachman, né, que era uma figura já conhecida ali, né, muito conhecida pelo seu modo extremamente original de ensinar, talvez a mais criativa e mais dinâmica de todas, né, esse modo com que ele, tudo que ele fundou ali, de certa forma, é através de histórias, né? E nisso ele foi, assim, de certa forma, absolutamente sui generis, único na história do racidismo, né? E realmente em toda a literatura judaica, né? No que fazia com as suas histórias. Então, por isso, né, que o Elie Wiesel coloca ele num patamar tão alto, né? Em comparação com todos os outros rabinos racídicos que nós vimos até agora. E eu quero contar mais uma história, né? Afinal, é isso que a gente está fazendo aqui, né? E essa próxima história, ela, na verdade, história de vida, né? E talvez seja interessante entender a história de vida desse homem para entender como que essas histórias elas alcançaram tamanho sucesso, né? Como que elas desempenham hoje um papel muito grande,
né, na cultura judaica, como que elas foram tão divulgadas, e é a história do Salmon Shokem, né? O Shokem, ele nasceu ali em 1879, se eu não me engano, ele vai falecer ali em 1959, se eu não me engano também, e ele é conhecido por fundar a editora Shokem, né? E também fundar, ele é o dono, né, foi o dirigente do jornal Haaretz, né? Provavelmente vocês já viram, se vocês já leram qualquer matéria sobre Israel, vocês já viram, né, matérias no jornal Haaretz, e ele foi o fundador do Haaretz. E ele também era o grande patrono do Agnon, né? Nós falamos sobre o Agnon na aula passada, né? Era um escritor. E ele foi uma figura central nessa época, né? Não só por escrever literatura ele mesmo, né? Mas como uma peça-chave, né? No renascimento da literatura e da criatividade judaica e hebraica, né? Que começou a florescer ali, né? Depois do estabelecimento de Israel. Então, na juventude, o Schocken, ele era apaixonado pela cultura alemã, pela literatura, pela poesia alemã, e ele mergulha totalmente, né, nesse universo, a ponto de escrever, né, um dos seus primeiros diálogos, que ele não queria mais ter nenhuma ligação com o judaísmo, nenhuma relação com o povo judeu e nenhuma relação com a religião judaica, né? Emlo inyanim in hadat, né? Eu não tenho nenhum interesse com a fé, né? E até que um dia, né, ele se depara com a tradução das histórias do Rabino Nachman, que foi feita pelo Martin Buber, né? E essa história, ela aparece na introdução do Mi Breslov, né? Que é uma edição crítica das histórias do Rabino Nachman, né, que foi produzida pelo Tzvi Mark, que é um dos grandes estudiosos da obra do Rabino Nachman, né, da Universidade de Bar-Ilan. E ele escreve o seguinte, né, em uma carta ao Buber, em Schocken, ele diz que ele foi profundamente influenciado pelo seu livro sobre o Rabino Nachman. E aí ele completa dizendo que depois de ler as histórias do Rabino Nachman, eu decidi me tornar de fato um judeu de verdade. E esse é um momento crucial, né, no desenvolvimento da literatura hebraica e da criatividade judaica, porque depois disso o Buber o apresenta ao Agnon, né, e o resto é história, né, são todas aquelas edições maravilhosas, todas aquelas histórias e toda aquela literatura que a gente conhece. Então, mais tarde, né, ali após a morte da esposa dele, o Schocken, ele reúne os filhos para conversar, né, e isso está registrado no livro de memórias do Gershon Schocken, né, o filho dele, e na mesa, né, ele apresenta para os filhos 2 livros, né, um é um livro das obras do filósofo Hegel, e o outro é um livro de contos do Rabino Nachman de Breslov, né? E aí ele escreve que os 2 escritos, os 2 livros, né, foram abertos ali diante deles pelo pai, enquanto ele conversava e tentava, né, ensiná-los ali sobre a sua visão de vida, né, sobre a sua perspectiva. E essas histórias, né, ele escreve assim, essas histórias estavam abertas diante de nós, né? E aí ele falando que éramos um grupo íntimo, né? E era assim que o meu pai queria que fossem recebidos, né, esses 2 autores. E depois da morte, né, do Zalman Schocken, o Gershom, ele faz um elogio fúnebre, né? Em uma desses escritos ele nos diz novamente, né, 2 figuras influenciaram profundamente o meu pai, e foram elas que preencheram a sua juventude e preencheram a vida dele de sentido até os seus últimos dias. Então a primeira figura que o Gershon Schocken menciona é o Agnon, né, e a segunda é o Rabino Nachman de Breslov, né. Então ele diz que o seu pai se ocupou intensamente com o Rabino Nachman, com em certas interrupções ali, né, natural, mas ao longo de 50 anos ou mais, depois daquele encontro, né, arrebatador, aquele encontro decisivo com a obra do Martin Buber, ele traduziu as histórias do Nachman. E foi isso, né, foi através das histórias do Rabino Nachman de Breslov, que o Zalman Schocken, que havia se afastado, né, que vagava ali, né, pelos campos da literatura secular,
os campos do conhecimento secular, ele foi trazido de volta ao povo judeu, né? E de fato, né, por causa desse envolvimento do Zalman Shocking, né, com os escritos do Rabino Nachman, que hoje nós temos, né, um dos maiores arquivos da literatura Breslov, né, o Tzvi Mark, ele afirma que, né, em alguns dos seus livros, ele afirma que esses arquivos eles são essenciais para qualquer estudioso sério do Nachman, né, e especialmente no que diz respeito às suas histórias, e isso, né, foi profundamente influenciado ali pelo interesse, né, do interesse pessoal do Schocken nessas histórias. Então, o Zalman Schocken, ele passou o resto da vida reunindo, né, comprando, colecionando ali, que a gente chama de Kitvei Yad, né, manuscritos ali, de alguns dos primeiros escritos, né, de Breslov, incluindo manuscritos originais, né, do Natan Nemirov, né, que era o principal discípulo do Rebbe Nachman, e o arquivo Schocken, né, ele contém até hoje um dos maiores acervos, né, e esses documentos ainda são usados hoje em dia, como, por exemplo, na tradução do Breslov, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse livro lá para frente, né, mas ele é uma coleção crítica, né, chama Kol Sipurei Rebbe Nachman Breslov, né, e reúne todas as histórias do Rabino Nachman, é uma edição maravilhosa. Então, continuando um pouco mais, né, sobre o Zalman Schocken, a gente descobre que no fim da vida, né, ele escreveu cartas para os filhos, e em uma dessas cartas ele nos diz que vez após vez eu me vejo arrebatado, né, por esse Rebbe Nachman. E em outra, né, ele também menciona um capítulo central, um capítulo essencial, que ele descreve como uma teosofia, né, para o momento da morte. E ali ele nos diz que, no final das contas, Rebbe Nachman foi a grande novidade da minha vida, né? Um Hidush, como a gente fala no judaísmo. E assim, ele está fazendo alusão, né, a uma frase, né, do próprio Nachman, que diz que ele veio para revolucionar, que ele veio para trazer uma novidade, que ele era uma grande novidade, que não existiria naquele momento do judaísmo uma novidade tão grande quanto ele. E, né, a história ela continua assim, né? O Gershon, o Schocken, ele relata que numa manhã, né, quando o pai dele já estava ali se recuperando na Suíça, né, muito doente, a porta dele, né, do quarto não estava trancada, né? E aí quando as pessoas que iriam, né, servi-lo ali, iriam ajudá-lo, entraram no quarto, eles encontraram o corpo do Zalman, né, Schocken curvado naquela poltrona, e ele havia morrido com os dois braços segurando, né, com bastante força, o segundo volume do Fausto, né, do Goethe, e também as histórias do Rabino Nachman, de Breslov. Né? Então a pergunta é, talvez, né, quem está escutando isso agora, né, esteja se perguntando, por que exatamente eu estou contando essa história, né? Dispensando aqui tanto tempo para falar do Zalman Schocken. Então, por que isso importa? Né? É uma história bonita, é uma história interessante, é uma anedota histórica também, né? Mas por que exatamente, né, isso aqui importa? Por que nós nos importamos com essa história do Rabino Nachman e por que o Zalman Schocken, né, nós nos importamos, né, com esse encantamento, né, que ele tinha pelos escritos do Rebbe Nachman. Então, assim, o Zalman Schocken, ele faleceu, como eu falei para vocês, em 1959. E o neto dele, o Amos Schocken, né, que é o atual editor, né, do Haaretz, né, foi fundado pelo bisavô dele, né? Então, por que isso é importante? Né? Por que todos esses fatos sobre a vida dessas pessoas, como que isso tudo está relacionado? Em primeiro lugar, acho interessante, né? Acho importante para a gente entender por que a gente está contando essas histórias, né? Por que estudar as histórias do Rebbe Nachman, né? Por que gastar tanto tempo isso, né? Não existiria algo mais interessante, uma história, né, melhor para a gente focar, né? Então, o que eu quero dizer é que o Rebbe Nachman, ele toca em algo fundamental, né, desses encontros. Né? Todos nós, né, assim como os Zalman Schocken, a gente tem histórias, né? A gente tem pessoas que nos influenciaram, a gente tem momentos que mudaram as nossas vidas, né? A gente tem instantes decisivos
que são muito importantes para nós. E o Rabbi Nachman, ao contar suas histórias, ele acessa essa ideia de que existe, né, um ensinamento, de que existe uma Torá, de que existe, né, uma história, e que estudar, né, essa Torá é essencial no seu sentido mais direto, né? Que ler um psukim, que ler Gemara, que ler Mishnayos, que ler, aprender Hassidut, né? O Zohar, o misticismo, mas que contar histórias, né, onde a Torá não está logo na superfície, esse é algo ainda mais elementar, algo ainda mais fundamental, né? Então, assim, hoje em dia é muito fácil você ir numa loja e comprar, né, alguns, quase como o Peruche, né, dos escritos das histórias do Nachman, né, onde a pessoa tenta abrir para a gente o simbolismo de cada uma dessas histórias, né? Então, por exemplo, nós contamos 7 princesas, ou alguma coisa assim, e isso aqui, né, tem uma correspondência com alguma coisa do sistema cabalístico. Mas, quando a gente lê essas histórias pela primeira vez, elas têm vários significados, né? E, como eu falei para vocês, nada ali está na superfície, né? Então, todos nós carregamos histórias, né? Todos nós podemos enxergar as nossas vidas como uma sequência de acontecimentos, como uma narrativa em si. E ao compreender, né, esses ensinamentos, ao compreender a Torá por meio de histórias, ou as histórias por meio da Torá, né, a gente consegue extrair algo muito mais pessoal, algo muito mais direto, algo que fala, né, para a gente num sentido mais íntimo. Então, acho que até dá para dizer assim, né? Existe um livro, né, do Netzvi, né, Rabino Naftali Tzvi Yehuda Berlin, né, que era o Rosh Yeshiva de Volozhin, né, que ele não tem nada a ver com Hassidismo, nem com o Rabino Nachman. Mas ele tem uma obra, né, que é muito interessante, que é um comentário sobre a Torá. E nesse comentário ele escreve, né, ele está ecoando um comentáriozinho bem pequenininho do Rashi, né, onde ele diz que a Torá ela não precisava ter começado senão com a primeira mitzvah, né, com o primeiro mandamento, com a primeira coisa que deve ser cumprida pelos judeus, né, porque afinal Moisés ele está, antes de tudo, comunicando ao povo judeu aquilo que eles devem fazer pelo resto da história, as mitzvot que devem cumprir e as transgressões das quais, né, devem se afastar. Então, né, como que a gente entende, né, o Sefer Bereshit, né? Como que a gente entende o livro de Gênesis, né? Porque ali começa com uma história, né? Não começa com a primeira mitzvah, começa contando para a gente como foi a criação do mundo, né? E se a gente parar para analisar a estrutura do livro, não é um livro de regras, né? São histórias. Então, assim, né, na linguagem, né, do próprio Talmud, o Gênesis ele é chamado de o livro ali, né, dos justos. E estudando essas histórias, né, é um comentário que, se eu não me engano, vai ser feito pelo Nachmanides também, né, que ao estudar essas histórias, né, os feitos dos patriarcas, as histórias, né, dos ancestrais, das matriarcas, né, a gente faz algo que antecede o estudo das mitzvot, né? A gente faz algo profundamente pessoal. A gente lê essas histórias e a gente incorpora elas à nossa própria compreensão da vida. Então, o que o Netzvi, né, tá fazendo, né, ele está nos dizendo ali naquele comentário, é que o objetivo dessas histórias é transmitir uma única coisa acima de tudo, como ser Yashar, né, como ser uma pessoa justa, como ser uma pessoa reta, como viver a história da nossa própria vida, né? É aquele Der Eretz, né, que precede a própria Torá. Então, aqui, né, o que é interessante aqui, né, é que o Rebbe Nachman, ele conta muitas histórias no fim da vida, né? Talvez ele tenha intuído que a ordem, né, ela deveria ser invertida, que as histórias elas devem preceder a Torá, que elas devem moldar a forma com que a gente compreende e a forma com que a gente lê a Torá. E é exatamente isso que a gente pretende fazer aqui, né? A gente está estudando junto as histórias do Rabino Nachman, né? E a gente está tentando mostrar como elas são Torá, né? Como a Torá é feita de histórias, e principalmente como a gente pode incorporar isso
né, e entender como as pessoas incorporam isso à própria vida, né, como o movimento Breslov, né, que é um movimento que não tem outro Rebbe além do Nachman, tá? Talvez seja uma das coisas mais interessantes para ser dita sobre esse movimento, é que o Nachman, ele foi o primeiro e o único Rebbe desse movimento, tá? Dessa dinastia. Depois dele não existem outros Rebes, né? Existem figuras muito importantes, existem figuras que compilam as histórias, compilam os ensinamentos do Nachman, de certa forma expandem, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Petek, né? Que é do pessoal que é Nanar, né? Então, de certa forma, é uma expansão dos ensinamentos do Breslov, mas nenhum deles se chama de Rebbe, tá? Inclusive, era um motivo de escárnio, né? Para esses racídicos que seguiam Breslov durante muitos e muitos anos, que foram chamados racídicos do Rabino morto, tá? Porque eles não decidiram por nenhuma outra pessoa para dar continuidade a essa dinastia após a morte do Nachman. Mas, enfim, a gente entra aqui agora, né, no conteúdo em si, né? Qual é a influência das histórias do Rebbe Nachman, né? Por que isso é tão interessante, né, da perspectiva ali da cultura judaica moderna? Então, assim, dá para citar, né, alguns nomes, né? A influência dessas histórias ela é monumental, é impossível de se exagerar, né? Elas têm um papel imenso no desenvolvimento da literatura Yiddish e da literatura hebraica, né, no final do século XIX, início do século XX. Então, né, existem alguns autores que eles foram diretamente influenciados pelas histórias do Rebbe Nachman, né, o Bashev Singer, né, muitos livros, até mesmo da Haskalah, né, o iluminismo judaico, também foram influenciados pelo Rebbe Nachman, mesmo aqueles que buscavam zombar da literatura racídica, né, que era uma característica comum da Haskalah, né, se opor ao racidismo. Então, até mesmo Joseph Pearl, né, que escreveu, né, o Megale Temirim, né, uma paródia, né, para ridicularizar o racidismo, né, para atacar e ridicularizar o racidismo. Se você olha depois, né, existem alguns estudos muito interessantes feitos pelo Jonathan Meyer, né, que é talvez o maior especialista em judaísmo, né, que a gente tem hoje, e fica bastante evidente ali que o Pearl ele se inspira conscientemente ali no Sipurei Macias do Rebbe Nachman, inclusive imitando, né, recursos literários típicos dessas histórias, né? Então todos esses escritores, mesmo aqueles da literatura da Haskalah, que queriam, né, criticar o racidismo, eles estão, na verdade, ali bebendo das histórias do Rebbe Nachman. Então essas histórias, elas formam ali uma espécie de canal essencial entre o mundo dos racídicos, a sua cultura interna, e o mundo externo, né? O mundo da Haskalah e o mundo da modernidade, né? Mas, enfim, acho que é importante dizer que a gente pode começar, né, do começo mesmo, né? E aí eu perguntei para vocês, por que essas histórias? Por que focar nas histórias? E qual exatamente pode ser o nosso principal objetivo aqui? Então, assim, a gente não está talvez tentando entender essas pessoas, né, tentando entender os racídicos, tentando entender o movimento racídico apenas como uma questão de busca intelectual. A gente não está aqui só para acumular, né, essa informação, ou, né, para ouvir citações dos nomes de todos os escritores Yiddish, né, que tem alguma obra, né, que seja do nosso interesse, que a gente consiga estabelecer algum paralelo aqui, né? Mas eu quero começar assim, falando sobre essa função principal do nosso estudo, né? Que né, deveria, pelo menos em tese, ser a seguinte, né? Focar em como isso, né, essa filosofia e essas histórias, elas modificam e como essas pessoas, né, entendem isso na vida delas. Então, na primeira edição, né, do Sipurei Macias, né, que foi escrito e publicado, né, pelo Natan Nemirov, que eu citei para vocês, que foi o principal discípulo do Rebbe Nachman, aparece, né, um título, né, um koteret, né, que diz o seguinte, né, Anav Amar, né,
Amar, vocês talvez saibam que é o verbo não, é a forma que a gente diz que alguém disse algo, né? E anav significa humilde, tá? O Rabbeinu, né, o Rabbi Nachman, ele está dizendo ali na introdução, no começo do Sipurei Massias, né, que de modo casual, né, contém uma história que qualquer um que a ouvisse teria um pensamento de chuva, de arrependimento, né, que seria capaz de compreender e internalizar essa ideia de retorno, tá? Chuva significa retorno. E talvez, né, ele esteja nos dando uma dica ali, né? Dizendo todas as histórias que vamos ler, qual o objetivo de tudo isso, né? Que ao ouvi-las, né, internalizá-las, refletir sobre elas, estudá-las, né, permitir que elas nos afetem, o objetivo principal é que despertem nas pessoas, que despertem nas pessoas religiosas, né, um hirhur tshuva, né, nem só nas pessoas religiosas, mas todo mundo, né, mas que despertem ali um hirhur tshuva, um pensamento de arrependimento, de autotransformação, de retorno, tá? E é o projeto, né, é o projeto do Nachman, e talvez dá para dizer também que é o projeto de qualquer tzaddik, né? Especialmente do Nachman, né? Aproximar aqueles que leem, né, da concepção religiosa. Então, o objetivo não é apenas contar histórias por contar, né? É de despertar para algo, né? E por isso que o Rav Natan diz, né? Citando o Rebbe Nachman, que muitas pessoas contam histórias para fazer seus filhos dormirem, né? Ele vai falar que os gentios contam histórias que são para colocar as pessoas para dormir. Mas as histórias do Rebbe Nachman são contadas para nos acordar. E esse despertar, né, que está em jogo aqui, é o único que realmente importa, né, na concepção do Nachman, né? É um despertar, é um impulso de retorno, né, de aproximação, né, dessa transcendência da existência. Então, acho que dá para ler, né? Eu não coloquei isso nos slides, como eu falei para vocês, algumas das histórias são muito grandes, então se eu fosse escrever elas, né, e colocar no slide, ia ficar um texto gigantesco. Então, eu acho que dá para ler rapidamente aqui um trecho, né, da introdução do Sichas, né, do Rabino Nachman. Algumas dessas histórias, né, talvez seja até interessante, tem números que não são aleatórios, né? Esse aqui é 138, né? Não são números aleatórios. Quem tem interesse nisso, talvez seja algo interessante para olhar, né? Mas enfim, tem um livro, né, do Lusato, se eu não me engano, né, que ele faz exposição, uma exposição bastante sistemática da Kabbalah, que também tem 138 capítulos, né? Esses números, grande parte das vezes, não são coincidência, eles davam muito valor a esse tipo de associação. Mas, enfim, né, nessa introdução do Sichas, o Rav Natam, ele escreve, né, que primeiro, que ouviu da sua boca sagrada, né, falando sobre o Rebbe Nachman, que quando ele nos falava da importância das histórias dos tzadikim, que estão impressas nos livros sagrados, né, aqui ele está falando do Likutei Moharam, e ele nos diz que ele disse que a principal fonte de seu próprio despertar para servir a Deus de verdade veio por meio das histórias dos tzadikim, né? Então, mais uma vez, tudo que a gente vai fazer aqui é tentar revelar, né, pouco a pouco, a chave que nos permita destrancar, né, esse quebra-cabeça que são as histórias do Nachman, que são as histórias racídicas, né? E como a gente já viu no Maaseh Maor, ela pode parecer uma coisa bastante confusa, né, à primeira vista. Então, o Rebbe Nachman nos diz, né, que o seu próprio despertar espiritual, né, veio da escuta dessas histórias, das histórias que nós estamos estudando aqui, né, durante todos esses encontros. Então, faz sentido, de certa forma, né, que alguém que foi despertado assim, queira também despertar os outros da mesma forma, né, contando histórias. E aí ele continua nos dizendo que por meio das histórias do tzadikim, e ele contou, né, ele contou que na casa de seus pais, né, como eu falei para vocês em algumas aulas atrás, o Rebbe Nachman, ele é um descendente direto do Baal Shem Tov, tá? Então, ele é bisneto do Baal Shem Tov, né? Então, ele sempre esteve imerso dentro da cultura racídica. Então, ele nos conta, né,
que na casa de seus pais, na casa de seu pai e de sua mãe, que eram tzadikim, né, frequentavam a casa de todos os tzadikim, né, porque todos os tzadikim estavam presentes, né, na comunidade de Mejbetz, né, a cidade que foi por muitos anos o principal centro, né, do movimento racídico e de residência do Baal Shem Tov, né? Então eles vinham justamente porque era o lugar do Baal Shem Tov, né? E a maioria desses tzadikim que passavam por essa cidade se hospedava na casa dos pais do Rebbe Nachman, né? E ele ouvia muitas histórias. E foi através disso que aconteceu o principal despertar do Rebbe Nachman para o serviço, né? A Hashem, né? O Rebbe Nachman, ele tinha muitas questões assim psicológicas interessantes, né? Se vocês forem procurar, né, sobre esses assuntos, talvez vocês encontrem 1 ou 2 livros, se não me engano, que foram escritos, né, especialmente sobre isso, que são sobre as características psicológicas que você tem de alguns rabinos muito famosos, né? E o mais comentado talvez seja o Nachman, né? O Nachman sempre foi muito recluso, sempre foi muito depressivo, né? Enfim. E ele teve ali, né, esse mérito de alcançar, né, tudo que alcançou, mesmo, né, tendo uma vida bastante assim turbulenta, né? E assim, né, eu acho que dá para dizer aqui, né, que esse mérito ele é precisamente, né, esse dom de contar histórias, né? É a capacidade de comunicar ideias da Torá, de despertar outras pessoas através das suas histórias, né, que eram absolutamente únicas. Então, voltando aqui, né, a esse trecho que aparece no Sirros, né, a gente, né, traz aqui, né, tentando pegar essa parte mais essencial, né. Aliás, dá até para comentar uma coisa, né, meio fora de mão, mas que tem relação com isso, né. Existe um autor, um dramaturgo, um tradutor, né, que fez, se não me engano, ele é da terceira Aliyá, né, Yehuda Yaari, né, e ele recebeu o prêmio Brenner, né, ele foi uma figura muito celebrada da literatura israelense, e ele publicou um livro, né, que é sobre as histórias dos Sipurei Mácios, né, ele diz algo, né, que eu acho que é muito interessante, dá até para trazer aqui agora, né, atropelando, mas trazendo algo um pouquinho para complementar. Ele diz algo que eu acho extraordinariamente assim lúcido, importante, né, para esse propósito assim de se aprofundar nas histórias do Nachman, né? Então ele escreve para gente que aquele que conta as histórias do Rebbe Nachman de Breslov não conta a história do próprio homem, né, e da sua trajetória, né? É como alguém que convida o amigo para passear num jardim de maravilhas, mas não o leva ao jardineiro, para que este lhe mostre os caminhos. Então, a gente, né, volta essa imagem do jardineiro daqui a pouco, né? Mas ele continua descrevendo que porque o homem e sua obra são a melhor interpretação possível das histórias que ele contou, né? E aí termina dizendo que assim como suas histórias são a mais nobre interpretação do próprio Rebbe Nachman de Breslov. Então aqui a gente tem, né, essa relação de reflexividade. Então, para entender essas histórias, né, é preciso entender o Nachman, né? E para entender o Nachman, é preciso entender as suas histórias, né? Como eu falei para vocês, ele vai escrever aqui, né, nesse próprio texto do Sirros, né? Todos os meus ensinamentos são introduções, mas ao mesmo tempo só é possível entender cada lição se você entender todas, né? Então, assim, esse tipo de reciprocidade que a gente tem é central ali para a gente entender, né? Como a gente interpreta esses contos, né? Como a gente interpreta essas histórias, o que ele está tentando fazer, qual é o projeto do Rabbi Nachman. Então, ele conclui, né, esse trecho dizendo que um dos nobres do povo, um dos grandes espíritos de Israel, né, era um riacho que jorra como fonte de sabedoria, né? Em hebraico, né, isso é Nahal Novea Mekor Chochmah, tá? E provavelmente, né, se vocês já ouviram canções do movimento Breslov, se vocês, né, se interessam sobre esse tipo de produção, vocês provavelmente já escutaram, né? Nachman, Nahal, Novea, Mekor, Chochma. É uma canção muito popular, né?
E é uma expressão, né, tirada do livro de Provérbios, né, que nos diz que as palavras da boca de um homem são águas profundas, um riacho que jorra é uma fonte de sabedoria, né? E essas palavras, elas são entendidas aqui como se referindo a um líder espiritual, né, que as palavras são como águas profundas, né? Nahal, Novea, Mekor, Rochma, é um acrônimo, né? Inclusive, para as letras iniciais do nome do Rebbe Nachman. Então, na literatura de Breslov, né, dizer Nahal, Novea, Mekor, Rochma é uma forma de se referir ao próprio Rebbe, né? Então, ele vai continuar dizendo também que as histórias são um mashal, a parábola, e o homem que as contou é um ninshal, né? É a lição dessa parábola, né? A parábola interpreta o ensinamento e o ensinamento ilumina a parábola. Então esse mashal, né? Essa parábola explica o ninshal, explica a lição, ou seja, o próprio Rebbe Nachman e o ninshal, o próprio Rebbe Nachman ilumina o mashal, ilumina essa parábola. Então o Rebbe Nachman, ele está, né, de certa forma, entrelaçado com as suas histórias. E eu acredito que isso seja um conceito, né, uma ideia amplamente aceita, que mesmo quando as histórias são opacas, mesmo quando elas são difíceis, quando elas são como labirintos, quando elas estão entrelaçadas com conceitos muito difíceis, a gente pode entender que, na verdade, por baixo de tudo isso está o Rebbe Nachman em pessoa, né? E talvez seja interessante parar agora, né, de tentar explicar, né, como a gente começa a se introduzir nessas histórias para falar quem foi o Rebbe Nachman, né? E assim, acho que vale a pena dedicar alguns minutos para ter uma visão, né, breve ali, na geral, da vida do Rebbe Nachman, para entender quem é o homem por trás dessas histórias. Então, o Rebbe Nachman, ele nasceu em 1772, né? Como eu já falei para vocês, era bisneto do Baal Shem Tov, né? E ele se casou aos 13 anos, né? E no dia desse casamento, ele já conquista ali o seu primeiro Hosed, né? Então, em 1798, ele já começa a ganhar certa popularidade, né? E uma das coisas mais impressionantes sobre a biografia do Nachman é que, segundo alguns relatos, né, o período após esse casamento foi quando ele teve ali o seu maior sucesso no sentido tradicional racídico, tá? Ele não era uma figura muito tradicional. Então, né, muitos falam que ele não tinha necessidades financeiras na época, né? Ele era sustentado por seguidores, ele recebia contribuições, que nós chamamos, né? E estava muito bem, né? Ali na cidade, né? Ele se muda para outro local para viver com o sogro dele, né? Ele é apoiado, amplamente respeitado, ele ganha muita popularidade. E aí, é claro, que o Rebbe Nachman, ele faz algo muito típico dele, né? Que você encontra em vários relatos sobre a vida dele. Ele diz o chega, né? E ele decide viajar para a terra de Israel, ele decide viajar para a terra de Israel, né? Então, né, em 1798, em 1799, né, são esse o período, o Rebbe Nachman, ele embarca, né, ele vai ali numa jornada que é uma jornada épica, né, dava para falar de todas as histórias, né, que nós temos dessa jornada. Então ele corre risco, né, de vida real ali, ele quase morre várias vezes ao longo do caminho, e aí ele retorna para outra cidade que chama Zlatopil, né, onde ele começa a enfrentar ali uma forte oposição, né, e aí depois ele se muda para Breslov, né, onde ele passa a viver ali, ele se estabelece, e ele forma aquilo que a gente pode chamar até de uma corte racídica, né, até o dia que acontece um incêndio, ele destrói o Beis Midrash deles, né, que é a casa de estudo deles. E o Rebbe Nachman, ele sofre ao longo de toda a sua vida, né? Ele perde filhos, ele teve 6 filhos, né? 2 deles morreram ainda bebês. Ele enfrenta dores físicas, ele enfrenta dores espirituais, ele enfrenta forte oposição, né, na época, ou seja, dores sociais também, né? Então, né, o que acontece, né, ali é que depois desse incêndio, né, depois de todos esses desafios, ele se muda para Umam, né? Eu não coloquei imagens aqui, mas se vocês quiserem ver um pouquinho a respeito disso, se vocês procurarem Umam no YouTube, vocês podem ver vídeos e fotos dessas celebrações que acontecem em Umam, na Ucrânia, tá?
As pessoas fazem a festa lá mesmo hoje em dia, tá? Que tem guerra. O governo ele tenta fazer o máximo ali para deixar todo mundo seguro, né? E ele vive apenas 6 meses em Umam, né? E ele morre com 38 anos, tá? Ele morre muito jovem. Ou seja, né, em 38 anos o Rebbe Nachman ele fez muita coisa, né? Mas, enfim, esse é o homem, né? Esse é Nachman de Breslov. E agora acho que dá para a gente seguir aqui, né? Para o Sipurei Mácias, tá? E aí, né, só para comentar uma coisa, né? Eu falei para você que ele teve filhos, né? Ele teve filhas, na verdade, né? Grande parte eram filhas, né? Não houve ninguém para continuar diretamente a linhagem dele como Rebbe, né? O Rebbe Nachman e a Sasha, né, a esposa do Rebbe Nachman, eles tiveram 6 filhas e 2 filhos, né? 2 filhas morreram na infância e os outros 2 filhos dele faleceram ainda muito jovens, não tinham idade para dar continuidade, tá? Enfim, então o principal sucessor dele é o Rav Natan de Nemirov, tá? Que basicamente escreveu, desenvolveu tudo ali que o Rebbe Nachman ensinou e disse durante a vida. Então o Rav Natan foi quem colocou o Sipurei Mácias, né, essas histórias por escrito, e é também o autor, né, dessas elaborações dos ensinamentos do Rebbe Nachman, né, no Likutei Halachos, né, que expande, né, explica, né, os ensinamentos do Moharam, tá? Aliás, só uma coisa que talvez seja interessante comentar também, o Sipurei Mácias não é um livro escrito em hebraico, tá? Ele é muito importante para o desenvolvimento da literatura Yiddish, justamente porque é um livro de histórias em Yiddish, tá? Não é um livro de histórias em hebraico. E, enfim, né? O Rav Natan, como eu estava falando para vocês, ele é o responsável, né? Por essa tradição oral, né? Que vai ser preservada ali, né? Desde essa época. Enfim, né? Que assim, dá para dizer, né? Que é como se o Rebbe Nachman, ele se preocupava bastante com o seu legado, né? Ele tivesse conseguido, né? Por meio desses seguidores, registrar quase tudo, né? Praticamente todos esses ensinamentos eles foram anotados e preservados para a posteridade, né? E continuam ali alimentando o movimento que está vivo até hoje, né? Apesar de não ter uma estrutura, né? Bastante sistemática, o Breslov é um movimento muito grande dentro do movimento racídico. Enfim, né? Sobre o Sipurei Mácios. Então, o Sipurei Mácios, né? No sentido mais estrito, né? Ele se refere a 13 contos, né? Que são contados ali pelo Rebbe Nachman. E existem outras histórias, né? Que foram agregadas em várias edições, né? Modernas do Sipurei Mácios, né? Existe uma edição que chama Sipurei Mácios Hadashot, né? É uma tradução, né? Feita aqui pelo Aryeh Kaplan, né? O Rabino Aryeh Kaplan, que era tradutor também de vários outros tipos de livros racídicos, tá? Traduziu todas essas histórias para o inglês, né? Vocês conseguem encontrar isso na Amazon, vocês conseguem encontrar essas edições em vários lugares, né? E há outras histórias espalhadas pela obra dele, tá? No Sichos, no Hayom Haram, né? E em todas essas obras estão ali, né, meio que intercaladas, né? Histórias que ele contou em diferentes momentos, né? E, claro, né, a grande história da vida do Rebbe Nachman, né? Que a gente já viu aqui. Então, essa jornada dele à terra de Israel, né? Enfim. Mas muitas dessas histórias, elas foram preservadas, né, pelo Rabino Nachman de Tcherin, né, o principal o principal discípulo do Rav Natan, né, ele preservou muitas dessas histórias. Então, historiadores, né, críticos, né, literários, folcloristas, né, e os próprios racídicos, eles todos viram algo de especial nas histórias do Rebbe Nachman. E isso significa que o seguinte, né, é possível olhar para elas como uma expressão rara, né, da prosa Yiddish do século XIX, né? Dá até para analisar elas pelas peculiaridades da linguagem que elas são empregadas. Existem muitos e muitos e muitos livros, né, que falam exatamente sobre isso, como as pessoas falavam na época, como a gente pode considerar elas sob a ótica da qualidade literária, né, de como se encaixam nas tradições do folclore ou nas tradições religiosas, né, diversas que nós tínhamos na época, ou, né, os que estavam mais próximos do Rebbe Nachman viam, né, dentro dessa narrativa superficial, como nós podemos entender, né, o simbolismo profundo que a gente tem ali, né, que refletia, de certa forma, toda a riqueza da tradição judaica, né,
que o Rebbe Nachman tinha ao alcance. Então, os motivos cabalísticos, midráshicos, né, que estão ali, de certa forma, enterrados, que estão ocultos ao longo das histórias, e, claro, né, em toda a literatura Breslov que expande, né, e que se desenvolve a partir delas, né. Então, a gente tem pessoas que leem essas histórias com a máxima atenção, buscando extrair ali motivos cabalísticos, motivos midráshicos que o Rebbe Nachman insinua, né, e evoca através das narrativas. Mas, né, nem tudo também aqui era elogio, né? Então existe um escritor, né, o Simon Dubno, né, que vai dizer, né, que nem todos viam as histórias, viam nas histórias algo monumental belo, né? Ele escreve em alguns momentos, né, que todas as histórias de Nachman, na minha opinião, são delírios religiosos nascidos da febre de um homem doente no corpo e na alma, e que a terra cale sua boca, né? E ele ainda diz que em vão se esforçaram os novos estudiosos para seguir os caminhos dos racídicos de Breslov e buscar uma fagulha de ideias neste mar de vaidades. E, né, é algo horrível da perspectiva deles para se dizer, né, mas isso reflete, né, e algo que muitas pessoas experienciam, né, na primeira vez que são expostas as histórias, né, que elas são notoriamente difíceis de ler, né. Então a forma como o Rebbe Nachman as contas, né, em algumas delas, ele inclusive, né, ele precisa se explicar, ele precisa nos lembrar sobre o que ele está falando, né, porque o sentido muitas vezes não está imediatamente claro. Então, o que a gente está fazendo, né, né, tentando ler essas histórias, né? Onde está a recompensa, né, se o sentido da história não é imediatamente claro, né? Existe, né, uma história na Masem Melech, né, que é uma história mais curta, né, uma parábola fácil, né, mas muitas dessas histórias, né, especialmente as três histórias principais, né, que são bastante longas, elas são muito, mas muito difíceis de extrair o significado, né? Então, assim, eu acho interessante, né, falar, né, sobre o Kohlbrenner, né? Porque, assim, em certo momento, né, ele é professor de literatura inglesa da Bar-Ilan, né? Ele nos diz que interpretar não é apenas revelar o sentido de algo, é criar sentido, né? E elaborando isso, né, ele chega a nos dizer que muitas vezes a grande interpretação é equivalente ao próprio ato criativo, né? Ou seja, interpretação e criação, né, se tornam atividades ali que são intimamente ligadas, né? E quando a gente interpreta, a gente mergulha em uma história, a gente busca os seus motivos, a gente busca os seus símbolos, a gente tenta compreender o que o autor está contando, né? O que ele está tentando nos transmitir. E esse ato de criação literária e o ato de interpretativo, eles se fundem um no outro, né? Então, é mais ou menos isso, né, que eu estou tentando explicar aqui, antes da gente chegar, né, em muitas dessas histórias de fato. Que o meu interesse é que a gente se aproxime dessas histórias com esse tipo de espírito, com essa mentalidade. E com isso, né, dá até para lembrar daquela história do Verlaine, se eu não me engano, né, que foi a uma palestra na Sorbonne, né, e o professor estava explicando o sentido de um dos seus poemas, e o Verlaine, sentado ao fundo, ele ouviu tudo e disse, nossa, eu nunca tinha percebido nada disso, né? Então, ele descobriu coisas novas, né, sobre o seu próprio poema ali na aula da Sorbonne. Então, né, se eu não me engano, né, foi o Barthes ou foi o Bakhtin, né, que falava daquela ideia do conceito, né, da morte do autor. Então, né, a morte do autor, né, na literatura secular, né, mas talvez seja útil para a gente trazer isso aqui para entender os escritos racídicos, né, quer dizer, né, que uma vez que a obra é escrita e publicada, ela não pertence mais ao autor, né? Agora é hora dos leitores a pegarem, né, e milhões de pessoas, né, eles vão ler uma mesma história de milhões de maneiras diferentes, né? Mas eu diria que no caso das histórias do Rebbe Nachman, né, que dá até para argumentar, né, tem uma importante, né, função didática ali, né, que é, como a gente falou no começo, despertar para chuva, né, então a gente acredita, né, que dá para entender isso, né, através desse tipo de explicação, né. Esse ponto da interpretação ele é muito válido, ele é muito interessante, né, aqui. Enfim, né, é isso que a gente faz quando a gente valoriza, né, uma obra literária. A gente mergulha nela, tenta entender ela, né,
dentro do seu contexto. Mas, enfim, né, sempre fica a pergunta ali, de certa forma, sobre o que é mais valioso, né, a intenção do autor, a compreensão do leitor, né, e, enfim, isso é um ponto importante que eu queria trazer aqui. Mas com isso em mente, né, trazendo essa introdução um pouquinho longa aqui, eu peço até perdão, mas trazendo essa introdução um pouquinho longa, né, sobre coisas que são interessantes para ter em mente, né, antes de começar o Rebbe Nachman, eu acho que dá para a gente, né, mergulhar na mais longa das 3 histórias, né, que é a história dos 7 mendigos, ok? Então, na maioria das edições do Sipolei Mácios, ela tem cerca de 25 páginas, tá? E ela tem uma introdução e depois ela se desenrola ao longo de várias, né, várias coisas ali. Então, algo incrível nas histórias do Rebbe Nachman, né, e que dá para ser considerada assim, de certa forma, né, uma das suas grandes inovações, é que, como ele nos disse, né, contar histórias não era novidade. Né, os racídicos sempre contaram histórias uns aos outros. Né, a diferença é que, e essa é uma grande diferença, né, que as histórias contadas pelos racídicos eram histórias sobre tzadikim, né? E quando encontramos os Sipurei Mácios, são histórias por um tzadik, né? E quando você lê essas histórias, especialmente as 3 histórias impressas no Sipurei Mácios, né? Na verdade, não há nada exclusivamente judaico que se destaque, né? Muitas vezes, né, disse ali, de certa forma, que o Rebbe Nachman, ele admite, né, que as histórias elas foram emprestadas, que elas foram elaboradas, né, a partir de contos folclóricos, né, da região do leste europeu, que ele pega, né, muitos elementos e muitas características, né, emprestadas do folclore dos gentios, né? Então, né, existem histórias que ele pode ter ouvido parte, né, disso tudo quando morava, né, na capital, né? Quando ele estava fazendo tratamento médico, né, tuberculose. Mas o Rebbe Nachman, né, ele, com consciência, ele empresta do folclore, né, da cultura secular e transforma, né, usando tudo aquilo ali para o seu próprio propósito. Então, os personagens dessas histórias, né, pertencentes ali a esses gêneros de fantasia, né, contos populares, você tem mendigos, né, você tem reis, tem príncipes, tem rainhas, tem crianças, né, e talvez uma das características mais interessantes, nenhum deles é explicitamente judeu, né, nenhum deles é algo e nenhum deles também, né, algo que se esperaria que um tzadik falasse, né, e ainda assim eles estão aqui, né, que é algo totalmente único na história da literatura judaica, totalmente sui generis, né, muitas das histórias que a gente ouve falar, né, de um tzadik que fez, né, um milagre incrível, alguma coisa assim, né, e o Rebbe Nachman é um tzadik que conta as histórias, né, não um tzadik sobre quem as histórias são contadas, né, embora a gente tenha muitas histórias de tzadikim sobre o Rebbe Nachman. Enfim, né? A história que eu quero focar aqui, a história que eu quero começar, é um trecho, né, do segundo dia da história dos 7 mendigos, né, que aparece no Sipurei Mácios, né? Não é preciso saber o contexto desse trecho específico para entendê-lo, ok? Então, o Rebbe Nachman começa nos dizendo que havia um país que tinha um jardim, um parque, né? E, mais uma vez, né, a gente vê ali um parque, um pomar, um campo, né? Também uma coisa muito presente nas histórias do próprio Baal Shem Tov, né? E dentro desse jardim havia frutas, havia todos os tipos de sabores do mundo e também havia todos os tipos de aromas do mundo e havia todos os tipos de maravilhas para ver, todas as flores do mundo, toda essa vegetação, tudo isso estava naquele jardim. E aqui agora, claro, né, o trabalho interpretativo aqui, né? A gente espera, né, que porque, né, assim, por que o que é um gam, né? O que é um jardim com tudo, com todo tipo de coisa dentro, né? E a gente poderia até imediatamente nos lembrar ali, né, Gan Eden, do Jardim do Éden. Então, né, a gente vê aqui, né, como a gente tem 2 níveis de interpretação que saltam imediatamente, né? Exatamente assim a gente deve olhar para essas histórias. A gente pode fazer uma relação interpretativa com o Jardim do Éden, ou a gente pode ler ela no sentido mais simples, isso é apenas um jardim, né? A gente entende, a gente assume que há níveis mais profundos, né, de instrução e de ensino contidos em alguém falando sobre um jardim com frutas, né, e com verduras lindas, né? Enfim. Continuando essa história, o Rebbe Nachman, ele vai dizer que havia um jardineiro,
uma pessoa designada para cuidar do jardim, e as pessoas que viviam naquele país viviam uma boa vida bem perto desse jardim, e o jardineiro desapareceu, e toda essa paisagem linda, verde e exuberante começou a se deteriorar porque o jardineiro se foi, né? Aí ele continua, né? Porque o Memune, né? A pessoa nomeada para cuidar, não estava mais lá. Mesmo assim, as pessoas conseguiam viver dos restos, dos arbustos, do que estava no jardim, mesmo em seu estado de degradação. E um rei cruel veio sobre aquele país e ele não podia fazer nada contra as pessoas. Mas ele foi lá e destruiu a vida boa e idílica que as pessoas daquele país tinham ao lado do jardim. Ele não destruiu o jardim. Ele deixou 3 níveis, organizou 3 níveis de servos e criados e ordenou que eles fizessem o que ele mandasse. E com isso ele destruiu o sabor, o gosto que conheciam, desfrutavam daquele jardim. Quem quer que provasse aquele sabor experimentaria o gosto da morte. Seria o gosto da decadência, seria embotado e anestesiado. O mesmo aconteceu com os belos aromas, todos os cheiros ficaram com um cheiro terrível e as vistas tudo ficou cinza. Então você podia, né, ver ali que na história você tem um mundo, né, que começa a perder as cores vibrantes e ficar, né, com tons cinza, né? Ele diz, né, que como se os olhos de todos estivessem cobertos por uma névoa densa, uma fumaça espessa. Né? E o Rebbe Nachman, ele continua a contar nos parágrafos seguintes como a vida bela e idílica ali desse país mítico foi completamente arruinada por esse rei cruel, né? O mundo ficou anestesiado, os sabores se foram, as vistas, né, ficaram turvas, né? Foi um mundo que caiu em ruína, né? E mais adiante ele continua e diz que o povo, né, daquele país decidiu agir por conta própria e tentar restaurar esse estado idílico com a qual tinham sido abençoados antes, né? E ele diz, e eles decidiram recuperar o seu mundo e começaram a consertar o país a partir das 3 coisas que o haviam derrubado. Eles procuraram pelos invasores, as pessoas trazidas para arruinar sua vida, aqueles que o rei cruel havia trazido para destruir, até que conseguiram identificar os seus opressores, as pessoas que haviam estragado o sabor, os aromas, as vistas, esse cenário idílico, e começaram a batalhar para retornar ao estado ideal que se encontravam no começo da história. E assim fizeram barulho, causaram um grande alvoroço, e através de todo esse trabalho de retificação, houve um grande clamor, um grande alvoroço. E eles olharam para um indivíduo em particular, que inicialmente supunha ser um dos que haviam destruído tudo, aquele que parecia louco para eles, Meshuga, né? Meshugna é a palavra em Yiddish para besteira, né? Tolice, né? Loucura, né? Foolishness. Ele caminhava, né, dizendo que era o jardineiro. E ele dizia a todos: eu sou o jardineiro, eu sou o Ganani, né? E cada um pensava que ele era louco, e todos pensavam que ele né, não estava falando nada que fizesse sentido, e atiraram pedras nele e tentaram expulsá-lo dali. Só que, né, ele era realmente o jardineiro responsável pelo jardim, né, que sustentava essas vidas, né, que dava sabor, que dava cheiro, visão, né, que iluminava todos. E diante daqueles que estavam consertando o país e restaurando a sua situação, o Rebbe Nachman diz, e o surdo, o mendigo surdo que lhes contava a história, diz, eu estava lá também, e tenho certeza de que este é o jardineiro. E eles foram capazes de consertar o país e restaurá-lo ao seu estado primordial, idílico. E agora, né, dá até para argumentar, né, com base nessa interpretação mais ampla do contexto, né, quem é o Ganani, né, quem é o jardineiro, a quem a gente está nos referindo, né? E, né, a forma com que a gente enxerga isso, a forma com que a gente vê isso, né, é que ele não é outro senão o próprio Rebbe Nachman, né? E para dar uma interpretação rápida, né, superficial dessa história, o jardim, o Gam, ele se refere ao estado ideal das coisas. E a versão cabalística disso é que o mundo era cheio de luz, era perfeito, mas foi quebrado. Ele caiu em ruínas e cabe a nós restaurar esse mundo, consertar e trazer de volta todos os sabores, os aromas, os prazeres verdadeiros que foram perdidos, né? Para trazer um paralelo disso, né, com algo que é muito comum, com algo que é muito falado, né? Não só simcha,
né, que a felicidade é um dos principais ensinamentos racídicos, mas também um dos principais ensinamentos do Rabino Breslov, mas ele começa a colocar muito foco, né, muita atenção ali em cima de coisas como a música, tá? O Rabino Nachman vai dizer que a nossa capacidade de nos conectar com a divindade, ela é algo que é prejudicado no mundo moderno, né? Ela é muito difícil e que a música, né, era ali uma das formas da gente restabelecer essa conexão, tá? Então, se a gente for trazer, né, características dos ensinamentos do Nachman, que ele fala no Maharam, e as histórias, né, essa história que a gente está vendo aqui, um trecho, né, do Sipurei Macias, a gente pode dizer, né, que para trazer de volta esse mundo que está sendo descrito nessa história, né, a nossa aproximação com a música e a nossa aproximação com a arte, né, mas principalmente com a música, é uma forma de fazer isso, tá? Enfim, acho que dá para falar, né, de outras histórias aqui também. Como eu falei para vocês, né, o Rebbe Nachman, ele nos convida, né, diversas vezes aqui, que por meio dessas histórias, né, a descobrir esses sentidos ocultos da realidade, a encontrar a presença do divino no mundo aparentemente comum e até mesmo, né, caótico ali. Então, nessas histórias, o alto se torna baixo, o baixo se torna alto, os reis eles viram mendigos, os mendigos eles revelam segredos místicos, e essa reversibilidade, ela não é apenas literária, mas ela é espiritual também. É uma forma de revelar que tudo vem de uma única raiz e tudo está interligado. Trix, se você puder passar um slide, eu acho que tem no último slide isso. Isso aqui, ó. No Sirras, né? Ele vai dizer que, na verdade, sabe que todo mundo é como uma roda que gira, é como um dreidel, né? Que é um peão de Hanukkah, que gira e gira em ciclos. A noite retorna e vira dia, e o ser humano se transforma em anjo, e o anjo se transforma em ser humano. A cabeça vira pé e o pé vira cabeça. Assim é com todas as coisas do mundo. Tudo gira e retorna, tudo se alterna e se inverte. O alto torna-se baixo e o baixo torna-se alto, porque de fato tudo tem uma única raiz, tá? Então é isso que ele está tentando nos trazer aqui, né? E ao contar histórias, o Rebbe Nachman ele transforma uma linguagem religiosa, né, em experiência viva. Ele nos mostra que muitas vezes é no conto, né, mais do que nos outros tipos de literatura ou do que nos sermões, que a verdade se revela, né? Enfim, e existe uma história dele também, uma das 3 histórias do Sipurei Macias, né? Que dá para dizer que talvez seja uma das mais comentadas assim pela profundidade, né? Que ele vai nos dizer, né? Dessa vez vou tentar trazer por cima, né? Do que ler no relato do Natan, que era uma vez um rei que tinha um conselheiro sábio, né? E esse rei, ele disse ao sábio, né? Olha, há outro rei que assina seu nome como grande herói, né? Como homem de verdade e humilde, né? Quanto a ser um herói, eu entendo perfeitamente porque ele se chama assim. Seu país é completamente fortificado, cercado por mares perigosos, com soldados e navios cheios de canhões que não permitem que ninguém se aproxime. E além do mar, há um pântano onde as pessoas se afogam. Existe apenas uma pequena trilha onde uma pessoa pode caminhar por vez, e mesmo lá há canhões esperando. E esse rei continua, né? Então eu entendo a parte heróica. Mas o que não compreendo é porque ele se assina como um homem de verdade humilde. Isso eu não sei. Eu quero que você vá lá e me traga o retrato daquele rei. Porque, veja bem, eu tenho os retratos de todos os reis do mundo, mas o retrato dele ninguém conseguiu obter. Ele está escondido das pessoas, se senta atrás de uma cortina e está está distante até mesmo das pessoas de seu próprio país. Então o sábio, ele parte nessa missão, né? Ele chega ao país e pensa, como vou entender a essência desse lugar? E aqui o Rebbe Nachman, ele nos dá, né, como se fosse um insight, né? Ele diz que você conhece a essência de um país através das piadas que eles fazem, e quando você quer conhecer algo, você precisa conhecer o humor sobre aquela coisa, né? E há vários tipos de humor, né? Segundo o Rebbe Nachman. Há aquele tipo onde a pessoa realmente quer machucar, né? Com as palavras, mas né, quando a pessoa se irrita de volta, ele diz, eu estava só brincando. E há o tipo onde a pessoa, ela genuinamente quer fazer humor, né? Mesmo que às vezes ela ainda acabe, né,
se desentendendo com alguém no processo. Então, agora vem uma parte que é bastante, né, talvez, misteriosa sobre essa história. O Rebbe Nachman, ele nos conta que entre todos os países há um país que contém todos os outros países, né? E naquele país há uma cidade que contém todas as cidades. E naquela cidade há uma casa que contém todas as casas. E lá há um homem que contém toda a casa, né? E esse homem é quem faz todo o humor e todas as piadas daquele país. A gente vai voltar nisso daqui a pouquinho. Então o sábio, ele pega bastante dinheiro com o rei e vai para lá. E ele vê que fazem vários tipos de zombaria e de riso, mas rapidamente ele percebe algo terrível. Todo o país está cheio de mentiras do início ao fim. Ele vê que zombavam de como enganavam, trapaceavam as pessoas, né? Especialmente nos negócios. Ele vê como conduziam os seus tribunais, né? Tudo era mentira, e os juízes recebiam suborno, né? Ele vai ao Senado, né? E lá tudo é mentira também, era tudo teatro. Então, esse sábio, ele faz algo interessante, né? Ele decide experimentar na própria pele, né? Ele vai fazer negócios no país e permite que o enganem e tirem vantagem dele. Ele vai ao tribunal e, né, aceita todas as mentiras. Ele vai lá e, né, dava subornos um dia, no dia seguinte os juízes nem o reconheciam. Então ele apela, né, para os tribunais superiores e lá também é tudo mentira, até que finalmente ele chega ao próprio rei, né? E quando ele chega ao rei, né, através dessa tentando pertencer ao sistema ali do país, né? Quando ele finalmente chega ao rei, o sábio diz algo extraordinário: sobre quem você reina? Esse país inteiro está cheio de mentiras, do início ao fim. Não há nenhuma verdade aqui. E ele começa a enumerar todas as mentiras e corrupções que ele encontrou. E o rei, ouvindo isso, ele inclina o ouvido ainda mais próximo da cortina, né, atrás da qual ele se esconde, e era estranho, né, para ele que houvesse alguém que pudesse reconhecer todas as mentiras do país. E os guardas do local ficam furiosos, né? Mas ele continua, né? O sábio continua. E aí, então ele diz: seria natural pensar que você, o rei, também é como eles, que também é uma mentiras. Mas por isso eu vejo como você é verdadeiramente um homem de verdade. Por isso, né, você está tão distante deles, porque você é o rei desse país, não consegue tolerar as mentiras. E era por isso que se escondia atrás da cortina. Então o sábio, ele começa a elogiar o rei excessivamente. E o rei, por ser muito humilde, né, e quanto mais o elogiavam, menor ele se tornava, né? E esse é o caminho da pessoa, né, verdadeiramente humilde. Quanto mais a elogiam, né, esse é o Nachman que comenta, né? Quanto mais a elogiam e engrandecem, menor ela se torna. E por causa dos grandes elogios, o rei, ele se tornou cada vez menor e mais humilde, até que se tornou quase nada, né? Foi reduzido a um ponto essencial ali. Então ele não conseguiu se conter, ele puxou a cortina para ver quem era esse sábio, que sabia, entendia de tudo, e aí ele finalmente revela o seu rosto, né? E o sábio viu o rei e trouxe o seu retrato de volta, né, para o seu país. Então, o que significa tudo isso, né? O que significa essa história? Qual é a interpretação, né, que a literatura Breslov dá para essa história do rei? Então, é óbvio, né, dá para a gente associar o rei humilde a Deus, a Hashem, a Kadosh Baruch Hu, né? E a Gemara, né, o Talmud, ele chega até em um momento nos ensinar, né, que todo lugar onde você encontra a sua grandeza, lá você também encontra a sua humildade. Eu lembro que em alguma aula aqui comentando sobre Moisés, né, eu lembrei vocês que é dito que ele é o maior dos patriarcas justamente pela sua humildade, tá? Tava numa das histórias que a gente leu. Então, o rei, atrás da cortina, ele é Deus, né? Que se esconde de nós através da Hester Ponim, né? E que é esse ocultamento da face divina, que está, né, ali nas coisas que a gente comentou na segunda aula sobre o Chabad. Mas aí surge, né, de novo uma pergunta: quem é o rei que envia o sábio? Quem é esse sábio, né? E aí dá para trazer, né, talvez a interpretação do próprio Arthur Green, né, que fez essa biografia que eu usei, né, como base para fazer essa aula aqui, que é o Tormented Master, né, que é uma biografia do Rebbe Nachman, onde ele nos diz, né, que os sábios eles somos nós mesmos, né, e o rei que nos envia também é Deus, também é Hashem, também é Hakadosh Baruch Hu, né? E assim, vamos explicar um pouquinho melhor, né? Abrir um pouquinho isso aqui. A gente está falando, né, sobre um círculo, na verdade, né? Que a gente, que de certa forma, né, nós somos trazidos a este mundo, a gente atravessa uma ponte muito estreita, né?
também é outra música do Breslov, né? Não sei se vocês já ouviram, é uma música que tem interpretações, inclusive, muito famosas, né? Que diz que o mundo inteiro é uma ponte muito, muito, muito estreita e o importante é não ter medo. Mas, enfim, a gente atravessa uma ponte muito estreita, que é um caminho perigoso, com canhões, né? A gente pode nos afogar, a gente pode cair, né? Tô falando para vocês da ponte, né, do começo da história, mas a gente não pode ter medo, né? A gente tem que continuar entrando, a gente tem que continuar caminhando. E o sábio, ele não tem medo, ele continua adentrando a cidade cada vez mais profundamente até encontrar aquele ponto essencial. Ele continua tentando entender e participar daquilo até que ele se torne um e finalmente chegue aonde ele queria chegar. Então, né, dá até para dizer que pode ser que o rei, né, enviou, né, o sábio, né, em primeiro lugar, também seja Hakadosh Baruch Hu, né, Deus nos envia a esse mundo, né, Hashem nos envia esse mundo, e a gente fala, né, em algumas vezes, em alguns ensinamentos, né, que a Torá tem 70 faces, né, cada pessoa representa com a sua vida uma dessas faces, né, e Deus nos envia, né, com um Tzelem Elohim, né, contemos, né, uma alma, né, que os Balei Hassidut, né, nos dizem ser literalmente um pedaço de Deus, né, literalmente um pedaço de Hashem. Então, a gente traz essa alma de volta para esse mundo e em todas as nossas jornadas, né, com todas as mentiras que a gente encontra, com toda a corrupção, né, e com toda a zombaria que a gente encontra, às vezes a gente tenta rir para sair dessa situação, né, mas não funciona, né, e quando a gente chega lá, o que fazemos no final, quando finalmente alcançamos aquele rei, né, a gente traz de volta um retrato para Hashem, para Hakadosh Baruch Hu, né, desse rei. E a gente fala, né, Hashem, Deus, esse é como eu refratei você neste mundo, né, você me enviou aqui e após, né, todos esses anos, com as minhas falhas, com os meus pecados e com as minhas boas ações e com as minhas mitzvot, né, eu espero que tenha conseguido tocar pessoas, espero que tenha conseguido fazer algo pequeno, ou fazer um pequeno tikkun, né, fazer uma pequena reparação, né, alguma pequena correção, né, e a gente está, na verdade, né, mostrando ali, segundo os ensinamentos desses rabinos interpretando essas histórias, ok? Mostrando que Hashem, mostrando que Deus, mostrando a Deus, né, uma fotografia, né, Keivachol, né, por assim dizer, dele mesmo. Então, assim, Hashem, você me deu esta porção da sua alma, e eu a trouxe para esse mundo e agora a retorno para você. E ela mudou, e todo mundo tem um retrato diferente. Então, todos nós, né, somos como reis e rainhas, né, dizendo assim de novo na interpretação deles, né, Melachim Chem, né, como somos chamados. Todos nós somos realeza, né, todos nós retornamos a nossa alma com a nossa majestade, com tudo que experimentamos para dizer, né, Hashem, Deus, Hakadosh Baruch Hu, está aqui o que aquela parte sua que foi colocada em mim se parece ao final da minha vida. E aqui está o retrato que eu criei, aqui está a história da minha vida, né? E cada um de nós traz de volta para Hakadosh Baruch Hu, após esses anos vividos, a gente completa essa ponte, né? Esse círculo se completa. E a gente diz, aqui está o retrato do rei, aqui está o retrato de Deus, aqui, né? É isso que queremos devolver para ele. E a gente é enviado aqui, né? E a gente retorna após tirar essa fotografia de Hashem, né? E mostrar como ela se refrata no mundo, né? E é certamente uma ideia, né? Que essa dinastia leva consigo, né? Essa ideia é certamente uma sobre a qual, né? Essas pessoas estão dispostas a pensar e mudar toda a sua vida, né? Conduzir a sua vida, né? Pensando nisso, né? E é uma das histórias mais comentadas, né? Talvez ali, muitos deles acreditam que talvez uma das histórias mais profundas do Rabbi Nachman, sobre o propósito da existência humana, né? E a nossa relação com o divino, né? Cada vida é um tikkun único, né? É uma forma específica de trazer a luz divina para o mundo, né? E o propósito, né, das pessoas, cada um desses racídicos, com as suas ações, né? Com a sua vida, né, está tentando fazer isso. O propósito é fotografar a presença de Deus no mundo e retornar com essa imagem, né, uma imagem única que só nós podemos capturar, ok? Então eu falei aqui de duas histórias, como eu falei para vocês, é muito difícil falar das histórias,
né, inteiras, porque essas histórias são muito, muito longas, né, mesmo para 2 horas, né, seria uma coisa muito longa e seria difícil, né, trazer a vida do Rebbe Nachman e talvez outros pontos interessantes de interpretação dessas histórias se eu fosse focar em apenas uma. Mas era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o Nachman, né? Como eu falei para vocês, ele ao mesmo tempo que é fácil, ao mesmo tempo é muito difícil, né? Porque essas histórias têm mais de um sentido, né? Diferente das outras, né? Muitas das histórias que nós lemos nas outras aulas eram um pouquinho mais simples, né? Elas eram peshat, né? Elas eram interpretações assim bem literais, bem diretas, né? Essas daqui um pouquinho mais complicadas, a gente tem que brincar um pouquinho com mais de um sentido ali da Torá, mais de um sentido da lei, né? Como eu falei para vocês, 70, né, faces ali de entendimento disso tudo. Mas era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do curso também, né? E era isso, professora. Obrigada, Ana. Agora a gente abre, né, para questões, comentários. Vamos lá, alguém tem alguma questão? E aí, pessoal? Aqui, ó, o Kleber colocou alguma coisa aqui no chat, Ana. Opa, deixa eu ver. Kleber Duarte. Que maravilha! No determinado momento, lembrei-me da roda da fortuna trazida por Boécio na Consolação da Filosofia. Tudo que sobe, desce, tudo é subida e descida. Sim, né? Talvez no Hermetismo também tem imagens um pouco parecidas, né? Em outras filosofias nós temos imagens que são parecidas com exatamente esse mesmo, né, trecho aqui do Nachman, né, no Sichas. Ninguém tem mais nenhum comentário? Ninguém quer fazer nenhuma questão? Professora, está mutada. Opa, estou falando para caramba aqui. Falei, bom, se ninguém tem mais nenhuma questão, então eu agradeço a todos. Agradeço a todos que assistiram o curso, agradeço a Ana Beatriz, a nossa professora, né? Peço desculpas a todos pelos percalços que a gente teve aqui no meio do caminho, mas infelizmente essas coisas acontecem, né? Por acaso nesse curso elas aconteceram um pouco mais do que normalmente acontecem, mas eu acho que estou brincando, né? Falei, não é meu inferno astral, mas eu estou numa maré de azar e acho que meio complicado aqui. Então as coisas estão acontecendo mais ultimamente, né? Então, agradeço a todo mundo, muito boa noite, né? Agora, esse semestre ainda, então, a gente não tem mais nenhuma programação, mas logo que a gente tiver programação para o semestre que vem, então a gente começa a divulgar, tá bom? Então, muito boa noite a todos. Ana, você quer se despedir? Sim. Muito obrigado a todos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que dá para semana que vem, talvez, eu fazer aquilo que prometi para vocês, separar algumas coisas e pedir para a Cecília mandar pelo e-mail, né, professora?
Acho que dá para fazer um drive, colocar algumas coisas que estão disponíveis, né? Como falei para vocês, tem muitas traduções novas, né? Tem muitas coisas interessantes. O próprio Sipurei Macias, né? São coisas que a gente consegue encontrar facilmente hoje, né? E daria para todo mundo ter acesso, né? E ter contato com essas histórias, né? E como falei para vocês, as histórias do Buber estão disponíveis, tem várias traduções, tem a tradução da perspectiva, e recomendo muito que vocês leiam, né? Isso aqui é só o começo, acho que ler história por história, né, se integrar ali assunto por assunto, né, talvez seja isso aqui um começo, né, de um caminho, né, que dá para continuar percorrendo aí. Mas muito obrigada a todos que participaram, né, espero que tenham gostado. Então, Ana, eu acho que, assim, pelo próprio evento, né, pelo próprio link do evento, você tem acesso aos e-mails de todo mundo que participou. Então eu posso mandar. E se você não conseguir, a Alice, certeza que tem, porque ela mandou mensagem para o pessoal na semana passada dizendo que não Então tá teria bom. aula, né? Então, você pode ver com ela se ela manda para a gente, então, esses materiais. Tudo bem. Bom, então, boa noite a todos mais uma vez. Vou encerrar aqui a nossa gravação e qualquer coisa, né? Se alguém ainda tiver alguma questão,